Em algum momento do primeiro parágrafo vai aparecer uma conjunção ou de conclusão ou de oposição. Vai aparecer um entretanto, ou então um portanto, vai aparecer alguma conjunção. A partir dessa conjunção, o texto vira argumentativo. Gente, então olha só, vamos entender aqui, ó. Como eu falei, eles têm 3 pontos em comum, certo? Aí ali, ó, ambos podem ser omitidos da frase. Poderia falar só Cláudia saiu de licença? Poderia, não poderia? Então, tanto isso daqui quanto isso daqui podem sair da frase. Aí ali, ambos referem-se exclusivamente a um substantivo. A nossa secretária é a Cláudia. Cláudia é um substantivo. Tanto aqui quanto aqui. Certo? E ambos não permitem que haja qualquer palavra entre eles e o substantivo a que se referem. Eu não posso vir aqui e colocar nossa secretária hoje, Cláudia, saiu de licença. Posso colocar um hoje aqui? Poderia falar Cláudia hoje, nossa secretária, saiu de licença? Não, não pode ter nada entre o substantivo a que eles se referem e eles. Então, ó, eles se encaixam perfeitamente nesses 3 pontos aqui, certo? Quais são as diferenças entre eles? O adjunto adverbial pode aparecer antes ou depois de um substantivo. O aposto só pode aparecer depois de um substantivo. A gente nunca vai ter um aposto e depois um substantivo. A gente pode ter um substantivo e depois um aposto. Então, ó, se eu tenho um substantivo aqui, tem alguma coisa que apareceu antes que eu posso retirar, é um adjunto. Aposto nunca vem antes do substantivo. Depois pode ser um adjunto ou um aposto. Outra diferença, entre o adjunto adnominal e o seu substantivo não há vírgula, como aqui, ó. Mas entre o aposto e o seu substantivo há vírgula. Ou seja, um aposto, ele é um adjunto adnominal com vírgula. Ele faz exatamente a mesma coisa que o adjunto adnominal. Só que entre o substantivo e o aposto sempre vai ter uma vírgula. Entre o adjunto adnominal e o aposto e o substantivo, não. Então, isso daqui é um adjunto adnominal e isso daqui é um aposto. Se eu pegar a regra da vírgula, eu consigo devolver Sim. 50%. Sim. Entre um substantivo e um aposto sempre vai ter vírgula. Entre o substantivo e o adjunto não vai ter vírgula. O aposto ele tem que vir depois de um substantivo e entre vírgulas. Exatamente. Mesmo que os dois viessem depois. Por exemplo, se eu falasse assim, olha... Deixa eu pensar aqui. Ou então se eu falasse, olha, Antônio, meu primo, sem vírgula. Antônio, meu primo, chegou, sem vírgula, adjunto adnominal. Antônio, vírgula, meu primo, vírgula, chegou, aposto. Exatamente. 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 Dia 10 de abril, vírgula, né? Entendi. Entendido? Não, não é não. Gente, tem palavras que sempre que aparecerem dentro de uma frase vão ser adjuntos adnominais. Tá? Então, vou botar um exemplo só para vocês verem. Se eu falar assim, olha...
Olha só, juntando a parte que vocês estão vendo com o Roberto com a minha parte agora. Aqui eu tenho o artigo, meu pronome, primeiro numeral, didático, adjetivo. Certo? Se eu fizesse essa frase sem o artigo, faria sentido? Meu primeiro livro didático chegou. Se eu fizesse sem o pronome, o primeiro livro didático chegou. Se eu fizesse sem o numeral, o meu livro didático chegou. E se eu fizesse sem o adjetivo, o meu primeiro livro chegou. Concordo, então, que todas essas palavras que eu marquei podem ser retiradas da frase? E que todas elas estão se referindo a livro, que é um substantivo? Ou seja, um artigo, um pronome, um numeral e um adjetivo dentro de uma frase são adjuntos adnominais. Porque eles sempre vão se referir a um substantivo. Entre eles e o substantivo não vai haver vírgula. Certo? Eles se encaixam em tudo que se encaixa ali o adjunto adnominal. Então, essas palavras aqui, cuidado apenas com o seguinte: artigo, numeral, pronome e adjetivo só são adjuntos quando puderem sair da frase. Certo? Se eu não puder tirar da frase, aí não é mais um adjunto. Então, essas classes de palavras, tá? Deixa eu botar aqui. Vocês estão estudando as classes de palavras com o Roberto, tá? Então é a parte dele. Então, essas classes de palavras sempre que puderem ser omitidas Então, ó, o fora da frase é um artigo, dentro da frase é um adjunto adnominal. O meu fora da frase é um pronome, dentro da frase é um adjunto adnominal. Tá? O primeiro fora da frase é um numeral, dentro da frase é um adjunto adnominal. O didático fora da frase é um adjetivo, dentro da frase é um adjunto adnominal. Seria um aposto. Aí seria. Eu coloquei assim, que eu não botei vírgula nenhuma entre eles, para não deixar, para que todos eles sejam. Qualquer adjunto adnominal pode virar um aposto se você colocar entre vírgulas. Mas isso que eu falei com você, entendeu? Nenhum livro vai dizer isso, mas na prática é isso. O adjunto adnominal e um aposto são a mesma coisa, só que o aposto tem vírgula, o adjunto adnominal não. Eu acho, mas... Então, essa distinção vocês conseguiram entender? Então, a gente já viu o que é o sujeito, os tipos de predicados, tipos de verbo, os termos que acompanham os verbos. Agora, a gente está vendo as outras coisas dentro de uma frase. Tá? Eu vou botar para vocês, depois que a gente ainda não viu todos, tá? Mas eu vou colocar para vocês lá uma outra lista, que eu fiz até para outra turma também, que aí tem 60 frases, em cada frase tem um termo sublinhado e uma legenda para indicar que termo é aquele. Aí tem tudo isso que eu falei com vocês. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto, predicativo e os que eu vou falar hoje ainda. Porque uma coisa é vocês acompanharem o meu raciocínio, outra coisa é vocês olharem uma frase e saberem, tipo assim, tá, esse termo é o quê? Que nome que eu dou para ele? Pode perguntar. Posso apagar aqui, gente? Quem ia tirar foto já tirou? Compreensão de texto.
Aham. Daqui a pouco, deixa eu explicar o próximo aqui. Antes de terminar a aula, eu explico a diferença de um para o outro. É bem simples. Hã? Mas eu vou explicar, você vê que é bem simples. Hum. Posso ver aqui? Deixa eu só para... Eu vou ver se dá para explicar para vocês. Sabe uma coisa assim que vocês... uma coisa boba no caso como esse? Ninguém nunca olha a bibliografia do livro, do texto, né? Então, olha só. Tem o nome de uma pessoa. Vida Simples não é o nome de um livro, é uma revista. Dentro de uma revista ou de um jornal, o único texto que tem nome do autor é o artigo de opinião, que é um texto argumentativo. Eu falei sobre isso. Ó, eu não preciso ler o texto não, gente. Ó, tem o nome do autor. Dentro de um jornal, olha só. Vida Simples. Eu anoto depois. Ai. Gente, olha só. Não é porque como eu trabalhei com formatação de texto, você é fácil reconhecer pela bibliografia do livro, do texto. Porque assim, Vida Simples é o nome de uma revista. Tá? Por quê? Como é que eu sei que é uma revista? Tá na edição 37, livros, romances, não tem tantas edições assim. Isso não é o nome de romance, é o nome de uma revista mesmo, já até encontra em banca. Dentro de uma revista ou de um jornal, a gente encontra notícias e reportagens que não vêm com o nome do autor, porque o jornal compra o direito autoral daquele repórter. Então, na bibliografia, o nome do repórter não aparece. Então, quando é notícia e reportagem, vai ter só o nome da revista e da editora, mas não vai ter o nome do autor, certo? Você encontra resenhas de um texto, certo? Só que também as resenhas são feitas pelos jornalistas e eles vendem os direitos autorais sobre as resenhas e não vai ter o nome ele também. Você tem tirinha e charge. Tirinha e charge não tem bibliografia assim, porque seria uma imagem. Então, a tirinha, os únicos textos que vêm com o nome do autor são as tirinhas, as charges e os artigos de opinião. Um artigo de opinião é sempre argumentativo. Entendeu? Só por isso. Hã? Não. Eu vou explicar para você. Não, eu faço, gente. Eu paro um dia para ensinar vocês a fazer questão de texto sem ler o texto. Gente, é porque... Sabe por quê? É que... Obrigado, Luciano. Ô, Rafael, eu vou mandar o gabarito para vocês. Aí, os que vocês não entenderem, eu corrijo aqui em sala. Eu estava falando sobre o exercício que eu mandei de sujeito. Eu vou mandar o gabarito. Aqueles que vocês não entenderem, que lá tem umas pegadinhas. Então, os que vocês não entenderem o gabarito, aí eu trago para cá e corrijo aqui com vocês. Tá na plataforma, eu só não mandei as respostas ainda. Então, 50 frases para vocês acharem o sujeito. Hã? Tá desde semana passada na plataforma. Eu vou colocar um outro essa semana sobre essa matéria aqui. Ele falou onde é que tá, eu não sei exatamente onde tá, não. Ô, gente, mas olha só. É o seguinte... Só para o que você falou aí. Dentro de um texto argumentativo, você sempre tem a mesma lógica. Por que você achou que hora ele está argumentando, hora ele não está? Peraí, opa.
Sabe por que que você ficou na dúvida? Sabe por que que você está na dúvida? Todo texto argumentativo tem a mesma arrumação. Então, por exemplo, quando você pega o primeiro parágrafo, isso aqui é símbolo de parágrafo, tá? É um 6 e um 9. Quando você tem o primeiro parágrafo de um texto argumentativo, a primeira parte do parágrafo, a primeira parte pode ser expositiva, narrativa ou descritiva. A primeira parte. Primeira parte até onde? Em algum momento do primeiro parágrafo vai aparecer uma conjunção ou de conclusão ou de oposição. Vai aparecer um entretanto, ou então um portanto, vai aparecer alguma conjunção. A partir dessa conjunção, o texto vira argumentativo. Isso no primeiro parágrafo. Nos parágrafos do meio, vamos supor que ele tenha mais três parágrafos. Então, primeiro parágrafo de um texto argumentativo. O começo dele pode ser expositivo, narrativo ou descritivo. Isso é o primeiro parágrafo. Quando aparece uma conjunção, seja de oposição ou de conclusão, ele vira argumentativo. Você trocou para os outros parágrafos. Vamos lá, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafos. Não importa, depende de quantos tiver. Todos vão ter a mesma organização. A primeira frase é argumentativa. O meio dele pode ser narrativo ou expositivo. O final dele é argumentativo de novo. É assim em todos os parágrafos. Por isso que vocês ficam em dúvida. A predominância dele é argumentativa. Quando você chega na conclusão de um texto argumentativo, a primeira frase dele é argumentativa. Se tiver duas, a segunda vai ser expositiva ou narrativa. É por isso que vocês vão ficar na dúvida, entendeu? Porque você vai ver a passagem que está narrando, vai ver a passagem que está descrevendo, porque isso faz parte do texto argumentativo. Depois, no final, faz uma repetição, não sei lá. É isso daqui. Mas é isso daqui. É o que... É isso daqui. Ah, mas uma reflexão pode ser narrativa, pode ser expositiva. Gente, é uma regra para texto argumentativo. Texto argumentativo tem essa organização sempre. Para argumentativo. Mas a chance de vocês terem um texto que não seja predominantemente argumentativo é muito pequena. 90% das provas de concurso, o texto base é um texto argumentativo. Gente, aí olha só, depois, eu vou parar um dia, depois a gente está quase terminando a análise sintática do período simples. Hoje, na semana que vem, eu consigo terminar 50% do nosso conteúdo. Aí eu vou parar uma aula para fazer só dicas de compreensão de texto com vocês, tá? Mas, por exemplo, vou explicar para vocês. Questão perguntou qual é a ideia defendida pelo autor. Não tem que ler o texto todo. Você vai ler o final da introdução e o início da conclusão. Por quê? No final da introdução ele diz o que ele quer fazer, no início da conclusão ele confirma se ele fez ou não. Então, se quiser saber a ideia do autor, você compara isso com isso. Você não tem que ler o texto inteiro. Pega o final da introdução e o início da conclusão. E você vai achar a alternativa que fala a mesma coisa que o final da introdução e o início da introdução. Não sei. É para fazer prova, exatamente. Isso é técnica de resolução de prova. Isso é técnica. É o que vocês estão fazendo aqui, fazendo aula para fazer prova. É igual, por exemplo, perguntou qual é o recurso que o autor usou. Ele vai ter que dizer qual é o parágrafo. Cada parágrafo tem um recurso. O que é o recurso do parágrafo? É essa parte do meio. É o que ele fez no meio do parágrafo. Isso daqui é o ponto de vista do autor. É o ponto de vista, pode ser também a opinião do autor.
Não, não precisa. Não precisa. Isso daqui é o recurso que ele usa, aqui é o que ele quer provar. Aqui é o que ele usa para provar. E aqui é a conclusão que ele chega. Então, a mesma coisa. Aqui também vai ser o ponto de vista dele, que é a parte argumentativa. Mas eu vou parar um dia só para explicar isso para vocês, passo a passo. Texto narrativo, o texto argumentativo. No final da aula de hoje, eu explico a diferença de cada um dos tipos de texto, tá? Expositivo, narrativo, descritivo, injuntivo e expositivo. Eu não chegava com menos de 80 em casa, eu bateu a fogo para acreditar no meu. Eu trabalho nas turmas de pré-vestibular, eu trabalho com a ideia, eu ensino para os alunos no começo do ano, como eles fazem no Enem, por exemplo, para fazer a prova sem ler os textos. Por quê? Porque o Enem tem 45 questões, são 90 questões para você fazer. Você tem exatamente 3 minutos para fazer cada questão, só que cada questão tem um texto para ler. Então, são 90 questões, 90 textos pequenos para você ler. Por melhor que você seja, você não tem capacidade cognitiva para fazer isso. Então, eu ensino os alunos, por exemplo, na prova do ano passado do Enem, das 45 questões de linguagem, o aluno precisaria ler 6 textos dos 45. Porque eram 6 questões que perguntavam especificamente sobre o assunto do texto. As outras questões não perguntavam sobre o texto estava lá para ilustrar alguma coisa. Então eu os ensino a como deduzir pelo enunciado o que está sendo perguntado. Assim, lê o enunciado. Tá, o que ele está me perguntando? Onde eu acho isso num texto? Ah, eu acho isso na última frase, então eu só leio a última frase. Ah, ele perguntou isso, onde eu acho isso no texto? Ah, isso é na primeira frase. Então, no pré-vestibular, eu vou falar sobre o texto injuntivo também, Lucas. Nos pré-vestibulares que eu trabalho com essa ideia. Então, por exemplo, o aluno que se dedica a treinar, que isso tem que ser treinado, porque você tem que pegar e treinar. Os alunos que se dedicam a treinar, eles conseguem acertar. Uma coisa que no Enem é dificílimo, por exemplo, eu tive uma aluna no passado que ela acertou 44 das 45 questões de linguagem e ela falou, Alex, eu terminei a prova de linguagem com 1h30, porque eu só li 10 textos, o resto eu fiz por dedução, usando o que você ensinou. Então é técnica de resolver questão. Como eu falei, não é para ensinar a ler o texto, é para resolver questão. Sim. Ele falava nada, e ele falava português e era treinamento intensivo para ele não ler nada. Ele começasse a ler. Ele se confundia, porque tem gente que quando lê o texto se confunde todo, então é melhor você não ler e resolver. Posso apagar aqui, gente? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.